Era uma manhã fria de dezembro de 1978, quando Sarah Thompson nasceu no Hospital Geral de Millbrook, uma pequena cidade no coração do Alabama. Seus pais, Margaret e Robert Thompson, aguardavam ansiosamente sua chegada há 9 longos meses. Margaret havia passado uma gravidez tranquila, sonhando com o momento em que seguraria sua segunda filha nos braços. Robert caminhava nervoso pelos corredores do hospital, distribuindo charutos para outros pais expectantes, orgulhoso de em breve ter 2 meninas em casa. Mas quando a parteira colocou a bebê nos braços de Margaret, o mundo parou. O silêncio tomou conta do quarto de parto como uma névoa densa e sufocante. A criança que nascera não era como eles esperavam. Sarah tinha a pele escura como café com leite, cabelos crespos que já mostravam sua textura natural, e traços delicados, que revelavam uma herança africana que Margaret jamais havia mencionado para ninguém, nem mesmo para si mesma em seus momentos mais íntimos de reflexão. Robert ficou pálido como a parede do hospital. Suas mãos tremeram quando ele segurou na beirada da cama, tentando processar o que estava vendo. Margaret começou a chorar. Não de alegria como deveria ser o choro de uma mãe que acabara de dar à luz, mas de desespero profundo e angustiante. Lágrimas quentes rolaram por seu rosto enquanto ela olhava para a criança que carregara por 9 meses. Uma criança que agora representava um segredo que ela pensara estar enterrado para sempre. Eles viviam em Millbrook, onde os preconceitos ainda corriam profundos nas veias da sociedade conservadora do Sul. Era 1978, mas em muitos aspectos a mentalidade da cidade ainda estava presa décadas no passado. Margaret havia escondido de todos, inclusive do marido, um relacionamento breve mas intenso que tivera 5 anos antes com Marcus, um homem negro que trabalhava como mecânico na oficina ao lado da loja de tecidos onde ela trabalhava antes de se casar. Fora um romance secreto, encontros furtivos depois do trabalho, conversas sussurradas sobre sonhos e aspirações. Mas quando a pressão social se tornou insuportável e seus pais descobriram, Margaret foi forçada a terminar o relacionamento e nunca mais falou com Marcus. Agora, 5 anos depois, a verdade estava ali, pequena e indefesa, nos braços dela. Os olhos da bebê se abriram, revelando um olhar curioso e inocente, que parecia questionar por que o mundo ao seu redor estava tão silencioso e tenso. Durante 3 dias agonizantes, Sarah permaneceu no hospital. Margaret mal conseguia olhar para ela, e quando o fazia, era tomada por uma mistura confusa de amor maternal e terror paralisante. Como explicaria para uma família? Como explicaria para os vizinhos? Como explicaria para Emma, sua filha de 1 ano, quando ela crescesse? Robert caminhava pelos corredores do hospital como um fantasma, incapaz de aceitar a situação. Incapaz de olhar nos olhos dos outros homens que havia encontrado apenas dias antes, distribuindo charutos com orgulho. As enfermeiras começaram a sussurrar. Em uma cidade pequena como Millbrook, notícias se espalhavam mais rápido que fogo em pasto seco. As pessoas já começavam a fazer perguntas. Margaret podia sentir os olhares curiosos, os sussurros atrás de suas costas. A pressão se tornava insuportável a cada hora que passava. No 3º dia, uma decisão terrível foi tomada. Com o coração partido, mas movidos pelo medo paralisante do julgamento da sociedade e da própria família, eles assinaram os papéis de adoção. Margaret chorou como nunca havia chorado em sua vida, mas sua mão trêmula segurou a caneta e assinou seu nome nos documentos que separariam para sempre ela de sua filha recém-nascida. Sarah foi entregue aos cuidados do Departamento de Serviços Sociais do Estado do Alabama. Por 2 semanas ela ficou em um lar temporário, cuidada por voluntárias que se revezavam para garantir que ela recebesse o amor e cuidado que toda criança merece nos primeiros momentos de vida. Era uma bebê calma e observadora que parecia estudar os rostos das pessoas ao seu redor com uma intensidade incomum para alguém tão pequena. Foi então que James e Ruth Williams souberam de Sarah. James Williams era um professor de história, de 52 anos que lecionava na Universidade Clark Atlanta.
Ruth era enfermeira pediatra no hospital infantil da mesma cidade. Eles haviam tentado ter filhos por 15 anos, passando por tratamentos, perdas e decepções que haviam testado sua fé e seu casamento. Quando finalmente aceitaram que não poderiam ter filhos biológicos, decidiram adotar. James era um homem alto e elegante, com uma barba grisalha bem cuidada e óculos de leitura que sempre carregava no bolso da camisa. Ele tinha uma paixão, contagiante por contar histórias, e acreditava profundamente no poder da educação para transformar vidas. Ruth era uma mulher pequena, mas forte, com mãos gentis que haviam cuidado de centenas de crianças ao longo de sua carreira, e uma sabedoria maternal natural que se manifestava em cada gesto. Quando eles viram Sarah pela primeira vez, foi amor, à primeira vista. James segurou a bebê em seus braços grandes e gentis, e Sarah parou de chorar imediatamente, como se soubesse instintivamente que havia encontrado seu lar. Ruth começou a chorar de alegria, tocando delicadamente os pequenos dedos de Sarah e sussurrando: "Bem-vinda ao lar, minha querida. Bem-vinda ao lar." Os Williams moravam em uma casa aconchegante no bairro de Sweet Auburn, em Atlanta, a 2 horas de distância da cidade onde Sarah nasceu. A casa tinha um jardim nos fundos, onde Ruth cultivava rosas e James gostava de ler nos fins de semana. Havia uma biblioteca no 2º andar, com estantes do chão ao teto repletas de livros de história, literatura e poesia. Era um lar cheio de amor, conhecimento e possibilidades. Eles deram a Sarah tudo o que ela precisava e muito mais. Amor incondicional que nunca questionava ou hesitava, educação de qualidade que abria portas para o futuro e, mais importante, um senso inabalável de valor próprio. Desde que Sarah era pequena, James e Ruth nunca esconderam o fato de que ela era adotada. Eles sempre enfatizaram que ela era sua filha do coração, escolhida e amada profundamente. "Você sabe, Sarah", dizia James quando ela tinha apenas 5 anos, sentada em seu colo enquanto ele lia histórias antes de dormir. "Algumas crianças nascem do ventre de suas mães, mas você nasceu do nosso coração. E isso a torna ainda mais especial." Ruth complementava essas conversas com sua sabedoria prática de enfermeira e mãe. "O amor não tem a ver com de onde você vem, querida", ela dizia enquanto penteava os cabelos crespos de Sarah com cuidado e carinho. "Tem a ver com onde você está indo e quem você escolhe ser no caminho." Enquanto isso, a 200 quilômetros de distância, Margaret e Robert tentavam seguir suas vidas normais. A decisão de abandonar Sarah havia deixado cicatrizes profundas em ambos, mas eles lidavam com isso de maneiras diferentes. Robert mergulhou no trabalho, expandindo seu negócio de equipamentos agrícolas e evitando qualquer conversa sobre o assunto. Margaret, por outro lado, carregava a culpa como uma pedra pesada no coração. 1 ano após abandonar Sarah, Margaret engravidou novamente. Desta vez, nasceu Emma, uma menina de pele clara, cabelos loiros e olhos azuis como os do pai, que se encaixava perfeitamente nas expectativas da família e da sociedade ao redor. Emma cresceu amada e protegida, cercada por avós, tios e primos que a adoravam, sem nunca saber que tinha uma irmã em algum lugar do mundo. Emma era uma criança alegre e curiosa, mas às vezes percebia uma melancolia inexplicável em sua mãe. Margaret frequentemente ficava perdida em pensamentos, especialmente durante o mês de dezembro, próximo ao Natal. Emma não entendia por que sua mãe às vezes chorava sem motivo aparente, ou por que ela às vezes a segurava um pouco mais forte. Durante os abraços de boa noite, Sarah cresceu sendo uma criança extraordinariamente brilhante e determinada. Na escola primária Martin Luther King Jr., onde James havia conseguido matriculá-la, Sarah rapidamente se destacou como uma aluna excepcional. Ela aprendeu a ler aos 4 anos, devorava livros como se fossem doces e mostrava uma curiosidade insaciável sobre o mundo ao seu redor, mas nem tudo eram flores. Mesmo em Atlanta, uma cidade mais progressista que muitas outras no sul, Sarah enfrentou alguns episódios dolorosos de racismo e discriminação.
Aos 7 anos, durante um passeio escolar a um museu, um guarda de segurança a seguiu por todo o local, assumindo que ela estava causando problemas. Aos 9 anos, a mãe de uma colega de classe se recusou a deixar sua filha brincar na casa de Sarah depois de descobrir onde ela morava. Mas James e Ruth sempre estavam lá para ajudá-la a processar essas experiências difíceis. Você não pode controlar o que as pessoas pensam sobre você, meu amor, dizia Ruth, abraçando Sarah depois de cada incidente doloroso. Mas pode controlar como você reage e, mais importante, quem você escolhe se tornar. A ignorância das outras pessoas não define quem você é. James complementava essas lições com histórias inspiradoras sobre líderes dos direitos civis, cientistas, escritores e artistas negros que haviam superado obstáculos ainda maiores. Veja só, ele dizia, mostrando fotos de Katherine Johnson, Mae Jemison, Maya Angelou e tantas outras. Todas essas mulheres extraordinárias enfrentaram discriminação, mas elas escolheram usar isso como combustível para alcançar a grandeza. Você tem essa mesma força dentro de você, Sarah. Aos 10 anos, Sarah escreveu seu primeiro artigo para o jornal da escola sobre a importância da diversidade. Era um texto maduro e eloquente para uma criança de sua idade, que chamou a atenção não apenas de seus professores, mas também de outros pais. James e Ruth guardaram o artigo como um tesouro, sabendo que estavam vendo os primeiros sinais do talento excepcional de sua filha. Durante a adolescência, Sarah continuou a se destacar academicamente, mas também começou a questionar mais profundamente suas origens. Aos 15 anos, durante uma aula sobre genética na escola, ela começou a se perguntar sobre seus pais biológicos com mais intensidade. Quem eram eles? Como ela era? Por que a haviam dado para a adoção? Uma noite, Sarah se aproximou de James e Ruth na sala de estar. Eles estavam lendo juntos, como faziam todas as noites depois do jantar. Mãe, pai, ela disse usando os títulos, que sempre havia usado naturalmente. Eu amo vocês mais que tudo no mundo, e vocês sempre serão meus verdadeiros pais. Mas eu preciso saber sobre as pessoas que me trouxeram ao mundo. James baixou o livro e olhou para Ruth. Eles haviam esperado por esse momento e se preparado para ele. Claro, querida, disse Ruth suavemente. É natural que você tenha curiosidade. Nós sempre soubemos que esse dia chegaria e queremos apoiá-la em tudo. Mas quero que você saiba, acrescentou James, que não importa o que você descobrir, não importa aonde essa jornada a leve, você sempre será nossa filha. Nada pode mudar isso. Aos 16 anos, com o apoio total de James e Ruth, Sarah começou o processo de busca por suas origens biológicas, através de registros públicos, com a ajuda de um investigador particular que James contratou, e depois de meses de pesquisa cuidadosa, Sarah descobriu os nomes de seus pais biológicos. Margaret e Robert Thompson, de Millbrook, Alabama. A primeira reação de Sarah foi de raiva intensa e confusa. Como puderam abandoná-la? Ela era tão terrível assim quando nasceu? Havia algo errado com ela que eles não puderam aceitar? Durante semanas, ela oscilou entre raiva, tristeza e uma curiosidade dolorosa que a consumia por dentro. Ruth, com sua sabedoria maternal infinita, ajudou Sarah a processar esses sentimentos complexos durante longas conversas na cozinha, enquanto preparavam o jantar juntas. Às vezes, meu amor, explicou Ruth cuidadosamente, as pessoas fazem escolhas por medo. Isso não justifica o que fizeram e não diminui a dor que você sente, mas às vezes, entender o contexto pode ajudar a curar. Você quer dizer que eles tinham medo de mim? Perguntou Sarah, com lágrimas nos olhos. Não de você, querida, respondeu Ruth, abraçando-a. Eles tinham medo do que outras pessoas pensariam. Tinham medo de como a sociedade reagiria. Era 1978, e infelizmente ainda havia muito preconceito e ignorância no mundo. Isso não torna a decisão deles certa, mas talvez torne mais compreensível. Sarah decidiu não procurar os pais biológicos imediatamente. Em vez disso, focou toda a sua energia e paixão em seus estudos. Era uma aluna excepcional em todas as matérias,
mas tinha uma afinidade especial por línguas, história e escrita. Seus ensaios eram regularmente escolhidos para serem lidos em voz alta na escola, e ela ganhou vários concursos de redação em nível estadual. Durante o último ano do ensino médio, Sarah conseguiu uma bolsa integral para estudar jornalismo. Na prestigiosa Universidade de Georgia, James e Ruth estavam extraordinariamente orgulhosos. No dia em que a carta de aceite chegou, eles fizeram uma festa pequena, mas emotiva em casa, convidando alguns amigos próximos e colegas de trabalho para celebrar a conquista de Sarah. "Esta menina vai mudar o mundo", disse James durante o brinde, com lágrimas de orgulho nos olhos. "Ela vai usar sua voz para contar histórias que precisam ser contadas, para dar voz aos que não têm voz." Na Universidade de Georgia, Sarah floresceu de maneiras que surpreenderam até mesmo ela mesma. Não apenas se destacou academicamente, mantendo uma média que a colocou na lista de honra todos os semestres, mas também se tornou uma voz poderosa e respeitada no campus como ativista pelos direitos civis e justiça social. Ela escrevia artigos poderosos e eloquentes para o jornal estudantil sobre desigualdade racial, direitos das mulheres e justiça social. Seus artigos eram republicados em outros jornais universitários em todo o estado, e ela começou a ser convidada para falar em outros campi. Sarah tinha um dom natural para as palavras e uma paixão genuína pela verdade que tornava seus escritos impossíveis de ignorar. Durante seu segundo ano, Sarah criou um programa semanal na rádio universitária chamado Vozes da Mudança, onde entrevistava ativistas, acadêmicos e líderes comunitários sobre questões sociais importantes. O programa rapidamente se tornou um dos mais populares da estação, atraindo ouvintes não apenas da universidade, mas de toda a região. Um de seus professores, Dr. Patricia Williams, uma jornalista veterana que havia coberto o movimento dos direitos civis nos anos 60, ficou particularmente impressionada com Sarah. "Você tem algo especial", disse ela para Sarah depois de uma aula sobre jornalismo investigativo. "Você tem a combinação rara de inteligência, paixão e compaixão que faz os grandes jornalistas. Nunca perca essa chama que arde dentro de você." Enquanto isso, a 300 quilômetros de distância, Emma Thompson crescia em um ambiente completamente diferente, mas não menos amoroso. Robert havia se tornado mais carinhoso com os anos, talvez tentando compensar inconscientemente a filha que havia perdido. Margaret dava a Emma todo o amor que conseguia, mas Emma sempre sentiu que havia uma parte de sua mãe que estava ausente, uma tristeza profunda que Margaret carregava como uma sombra constante. Emma era uma jovem sensível e intuitiva, com uma personalidade calorosa e uma tendência natural para cuidar dos outros. Na escola, ela sempre defendia as crianças que eram intimidadas ou excluídas. Em casa, ela frequentemente tentava animar a mãe quando havia perdida em seus momentos de melancolia. Aos 18 anos, Emma estava estudando para se tornar assistente social, motivada por um desejo profundo de ajudar famílias em dificuldades. Ela havia sido aceita na Universidade do Alabama e planejava se especializar em serviços sociais infantis. Foi durante seu primeiro ano na universidade, enquanto Emma estava em casa para as férias de Natal, que tudo mudou. Ela estava ajudando Margaret a limpar e organizar o sótão, uma tarefa que haviam adiado por anos. Entre caixas velhas de decorações natalinas, roupas antigas e álbuns de fotos, Emma encontrou uma pequena caixa de madeira escondida atrás de algumas malas antigas que não eram usadas há décadas. A caixa estava trancada, mas a fechadura era antiga e facilmente aberta. Dentro, Emma encontrou documentos que mudaram sua vida para sempre. Uma certidão de nascimento com o nome Sarah Thompson, documentos do hospital e até mesmo uma pequena pulseira de identificação de bebê. A data de nascimento na certidão era 15 de dezembro de 1978, exatamente 1 ano e 3 dias antes do seu próprio nascimento. Emma ficou paralisada, segurando os documentos com mãos trêmulas. Havia uma irmã. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Sarah. Mas onde ela estava? O que havia acontecido com ela? Com o coração batendo acelerado, Emma desceu as escadas correndo, encontrando Margaret na cozinha preparando cookies de Natal.
Mãe, disse Emma, sua voz tremendo de emoção. O que é isto? Margaret olhou para os documentos na mão de Emma e ficou pálida como neve. Por um momento, ela não conseguiu falar. Então, lentamente, suas pernas cederam e ela se sentou em uma cadeira, começando a chorar como não chorava há anos. Emma, eu posso explicar, sussurrou Margaret entre soluços. Durante as próximas 2 horas, em uma conversa que foi ao mesmo tempo dolorosa e libertadora, Margaret contou toda a verdade para Emma. Entre lágrimas amargas, explicou sobre Sarah, sobre as circunstâncias de seu nascimento, sobre o medo paralisante que ela e Robert sentiram e sobre a decisão terrível que tomaram de dar Sarah para adoção. Emma ficou chocada além das palavras, não apenas por descobrir que tinha uma irmã, mas pela razão pela qual ela havia sido abandonada. Vocês a abandonaram porque ela era negra? Perguntou Emma, sua voz uma mistura de incredulidade e horror crescente. Margaret não conseguiu responder diretamente, mas seu silêncio foi mais eloquente que qualquer palavra poderia ter sido. Como vocês puderam? Emma explodiu, levantando-se da cadeira tão bruscamente que ela quase tombou. Como puderam abandonar um bebê inocente por causa da cor da pele dela? Como puderam fazer algo tão cruel e terrível? Durante as semanas seguintes, Emma mal conseguia olhar para os pais. Ela cancelou seus planos para as férias de Natal, recusou-se a participar das tradições familiares e passou a maior parte do tempo trancada em seu quarto, tentando processar a revelação devastadora. Como puderam as pessoas que ela amava e respeitava ter feito algo tão horrível? Como pôde ter vivido 20 anos sem saber que tinha uma irmã em algum lugar do mundo? A raiva de Emma gradualmente se transformou em algo mais produtivo, uma determinação férrea de encontrar Sarah. Se seus pais não haviam tido coragem de fazer a coisa certa há 20 anos, ela faria agora. Durante as férias de inverno, Emma passou incontáveis horas na biblioteca da universidade e em frente ao computador, pesquisando registros de adoção, buscando pistas sobre o paradeiro de sua irmã. O processo foi frustrante e, muitas vezes, parecia impossível. Registros de adoção eram selados, agências haviam fechado ou mudado de nome, e Emma muitas vezes se sentia como se estivesse procurando uma agulha em um palheiro. Mas ela não desistiu. A cada obstáculo, sua determinação apenas crescia mais forte. Após meses de pesquisa incansável, Emma finalmente conseguiu uma pista através de um assistente social aposentado que havia trabalhado no sistema de adoção do Alabama na década de 70. A mulher se lembrava vagamente do caso e mencionou que a criança havia sido adotada por uma família em Atlanta. Com essa informação, Emma conseguiu estreitar sua busca. Através de registros públicos e com a ajuda de um detetive particular que ela contratou com suas economias de trabalho de meio período, ela finalmente descobriu que Sarah Thompson havia se tornado Sarah Williams e estava agora na Universidade de Georgia, estudando jornalismo. Emma ficou emocionada ao descobrir que Sarah não apenas havia sobrevivido, mas estava aparentemente prosperando. Ela encontrou artigos que Sarah havia escrito para o jornal universitário, ouviu alguns episódios de seu programa de rádio e ficou impressionada com a inteligência, eloquência e paixão de sua irmã. Mas Emma também ficou nervosa. Como se aproximar de Sarah? Como explicar quem ela era? E se Sarah não quisesse conhecê-la? E se Sarah a odiasse por ter crescido com os pais que a haviam abandonado? Emma escreveu e reescreveu uma carta dezenas de vezes. Ela queria encontrar as palavras certas para explicar quem era, expressar sua indignação com o que seus pais haviam feito e comunicar seu desejo desesperado de conhecer a irmã. Mas a cada tentativa, as palavras pareciam inadequadas para a magnitude da situação. Finalmente, após semanas de hesitação, Emma decidiu por uma abordagem mais sutil. Ela escreveu para Sarah através do jornal universitário, se apresentando como uma estudante de assistência social interessada em seu trabalho sobre justiça social. Ela elogiou os artigos de Sarah, fez algumas perguntas perspicazes sobre seu ativismo
e pediu se poderiam trocar correspondências. Sarah ficou intrigada com a carta de Emma. Havia algo na forma como Emma escrevia, uma sensibilidade e profundidade que ressoava com ela de uma maneira inexplicável. Elas começaram a trocar cartas regularmente, discutindo temas que iam desde justiça social até literatura, de ambições pessoais a filosofias de vida. Gradualmente, suas correspondências se tornaram mais pessoais. Emma falava sobre sua família, embora cuidadosamente evitasse detalhes específicos, e sobre seu desejo de trabalhar com famílias em crise. Sarah compartilhou histórias sobre seus pais adotivos, sobre os desafios que enfrentou crescendo como uma criança negra adotada e sobre seus sonhos de usar o jornalismo para promover mudanças sociais positivas. Depois de 3 meses de correspondência, Emma tomou coragem para revelar a verdade. Em uma carta longa e emocionalmente carregada, ela contou a Sarah quem realmente era, como havia descoberto sobre sua existência, e expressou sua própria indignação e vergonha pelo que seus pais haviam feito. Sarah, escreveu Emma, eu sei que você não tem nenhum motivo para confiar em mim ou querer me conhecer. Eu sei que carregar o nome Thompson pode ser doloroso para você, mas quero que saiba que desde o momento em que descobri sobre você, você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Você é minha irmã, e eu passaria o resto da minha vida tentando compensar os erros dos nossos pais se você me desse essa chance. Quando Sarah leu a carta, ela ficou em estado de choque total. Ela estava na biblioteca da universidade quando abriu o envelope e teve que se excusar e correr para o banheiro para processar o que havia lido. Por vários minutos, ela simplesmente ficou lá, segurando a carta e tentando acreditar que era real. A primeira reação de Sarah foi de raiva intensa. Como Emma ousava contactá-la após todos esses anos. Como ela teve a coragem de fingir interesse em seu trabalho quando tinha motivos ocultos. Mas conforme ela relia a carta, prestando atenção às palavras cuidadosamente escolhidas de Emma, a sinceridade evidente em cada frase e a indignação genuína que Emma expressava sobre as ações de seus próprios pais, Sarah começou a entender que Emma também era, em muitos aspectos, uma vítima das circunstâncias. Sarah levou a carta para casa e mostrou para James e Ruth. Eles leram juntos, em silêncio, processando as implicações de cada palavra. "O que você quer fazer, querida?" perguntou Ruth gentilmente. "Eu não sei", admitiu Sarah. "Parte de mim quer ignorar completamente. Parte de mim quer gritar e expressar toda a raiva que sinto. Mas parte de mim está curiosa sobre essa irmã que eu nunca soube que tinha." James, sempre o professor sábio, ofereceu sua perspectiva. "Você não tem obrigação nenhuma de responder ou de ter qualquer tipo de relacionamento com essa jovem", disse ele. "Mas se decidir responder, lembre-se de que ela não foi responsável pelas decisões que seus pais biológicos tomaram. Ela era apenas um bebê quando você nasceu." Após uma semana de reflexão intensa, Sarah decidiu responder. Sua carta foi cuidadosa e guardada, mas não hostil. Ela explicou como se sentiu ao descobrir a verdade. Expressou sua própria raiva sobre o abandono, mas também reconheceu que Emma não era culpada pelas ações de seus pais. "Emma", escreveu Sarah, "ainda estou processando tudo isso. Não sei se estou pronta para um relacionamento familiar, mas estou disposta a continuar nossa correspondência e ver onde isso nos leva. Você parece ser uma pessoa genuína e compassiva, e isso significa muito para mim." Elas continuaram a se corresponder regularmente pelos meses seguintes. Emma contava sobre sua vida, suas lutas com os pais desde que descobriu a verdade sobre Sarah, e seu desejo genuíno de conhecer a irmã. Sarah, por sua vez, compartilhou mais sobre sua jornada, os desafios que enfrentou e como seus pais adotivos a haviam ajudado a se tornar a mulher forte que era. Gradualmente, uma conexão genuína começou a se formar entre as duas irmãs. Elas descobriram semelhanças surpreendentes. Ambas eram apaixonadas por justiça social, ambas tinham um amor profundo pela literatura e ambas sonhavam em usar suas carreiras para ajudar outras pessoas. Foi em março de 2002,
quando Emma estava planejando seu casamento com Michael Patterson, um jovem advogado que havia conhecido na universidade, que ela fez um pedido que surpreendeu até mesmo Sarah. Sarah, escreveu Emma em uma carta especialmente longa e emotiva. Sei que nosso relacionamento ainda é novo e delicado. Sei que você não me deve nada, mas meu casamento está se aproximando e não consigo imaginar esse dia sem você lá. Você é minha irmã, a única irmã que tenho, e quero que todo mundo saiba que tenho orgulho de ser sua irmã. Você aceitaria ser minha dama de honra? Sarah ficou profundamente emocionada, mas também preocupada. Como os pais de Emma reagiriam? Eles nem sabiam que as duas estavam em contato. E o que dizer sobre os outros convidados? Como eles reagiriam a uma dama de honra negra em um casamento em uma pequena cidade do Alabama? Mas antes que Sarah pudesse responder, Emma enviou outra carta explicando que havia contado aos pais sobre sua correspondência com Sarah e sobre seu convite. A reação, segundo Emma, havia sido explosiva. Margaret havia ficado apavorada, implorando para Emma reconsiderar. O que as pessoas vão pensar? Ela havia perguntado repetidamente. Como vamos explicar isso para essa família, para os amigos? Robert havia ficado furioso, não tanto com Emma, mas com a situação em geral. Ele não queria ser confrontado com as consequências de uma decisão que havia tentado esquecer por 24 anos. Mas Emma se manteve firme. Vocês cometeram um erro terrível há 24 anos, ela disse aos pais durante uma discussão particularmente intensa. Agora tem a chance de corrigi-lo, pelo menos em parte. Sarah é minha irmã, e ela estará no meu casamento. Se vocês não podem aceitar isso, então talvez eu precise repensar se quero vocês lá também. A ameaça de Emma de desenvidar os próprios pais do casamento foi um choque que os forçou a confrontar a realidade da situação. Eles perceberam que Emma estava falando sério e que tinham que escolher entre enfrentar seu passado ou perder sua filha. As semanas que antecederam o casamento foram tensas e emocionalmente carregadas na família Thompson. Alguns parentes disseram abertamente que não compareceriam se Sarah estivesse lá. Emma respondeu com calma, mas firmeza que era uma pena, mas que a decisão estava tomada e não seria alterada. Tios e tias ligaram para tentar persuadir Emma a mudar de ideia. Amigos da família sussurravam especulações sobre a situação. Margaret passava noites em claro, atormentada pela culpa e pelo medo de ter que enfrentar a filha que havia abandonado há tantos anos. Mas Emma não vacilou. Ela havia encontrado sua irmã e nada nem ninguém a impediria de celebrar essa conexão no dia mais importante de sua vida. Sarah também estava enfrentando seus próprios conflitos internos. Parte dela estava animada para finalmente conhecer Emma pessoalmente e fazer parte de um momento tão significativo em sua vida. Mas outra parte estava nervosa sobre confrontar os pais biológicos que a haviam rejeitado e sobre como seria recebida pela família estendida e convidados do casamento. James e Ruth apoiaram completamente a decisão de Sarah de aceitar o convite. Esta é uma oportunidade de cura, disse James sabiamente. Não apenas para você, mas para toda a família. Às vezes, Deus nos dá chances de transformar dor em algo belo. Ruth acrescentou sua própria perspectiva maternal. Você cresceu sendo uma jovem forte e graciosa, Sarah. Confie nessa força. Vá lá e mostre a eles a mulher extraordinária que você se tornou. Sarah escreveu de volta para Emma, aceitando o convite com uma mistura de nervosismo e determinação. Emma, ela escreveu, será uma honra ser sua dama de honra. Estou nervosa, não vou mentir, mas também estou ansiosa para finalmente te conhecer pessoalmente e estar ao seu lado no seu dia especial. Os preparativos para o casamento se intensificaram. Emma escolheu vestidos de dama de honra, em um tom elegante de azul marinho, uma cor que ela sabia que ficaria linda em Sarah. Ela enviou medidas detalhadas e fotos do vestido, querendo ter certeza de que Sarah se sentiria confortável e bonita. Margaret, enquanto isso, estava passando por uma transformação interna complexa.
A proximidade do casamento a forçava a confrontar não apenas a decisão que havia tomado décadas atrás, mas também a mulher que Sarah havia se tornado. Através de Emma, ela soube sobre a educação de Sarah, seus sucessos acadêmicos, seu ativismo e seu caráter excepcional. Parte dela se sentia orgulhosa, embora não tivesse direito a esse sentimento. Outra parte se sentia consumida pela culpa e arrependimento. Uma semana antes do casamento, Margaret fez algo que surpreendeu a todos. Ela pediu para Emma lhe dar o endereço de Sarah. Ela queria escrever uma carta. A carta de Margaret foi um dos documentos mais difíceis que ela já havia escrito em sua vida. Palavra por palavra, ela tentou expressar 2,5 décadas de arrependimento, culpa e amor maternal reprimido. Querida Sarah, começou a carta. Sei que não tenho o direito de me dirigir a você dessa forma, e sei que não tenho o direito de pedir seu perdão. Mas no próximo sábado, quando você estiver ao lado de Emma no altar, estarei olhando para a filha que abandonei e para a mulher extraordinária que você se tornou, e preciso que você saiba algumas coisas. Primeiro, quero que saiba que não houve um único dia nos últimos 24 anos em que eu não pensei em você. Não houve um único Natal em que eu não me perguntei onde você estava, se estava bem, se era amada. A decisão que tomamos foi covarde, cruel e imperfeita. Foi baseada no medo e no preconceito, e não há desculpa para isso. Segundo, quero que saiba que através de Emma eu soube sobre a mulher incrível que você se tornou. Seu sucesso acadêmico, seu ativismo, sua paixão pela justiça, tudo isso me enche de um orgulho que sei que não mereço sentir. James e Ruth Williams criaram uma filha extraordinária e eles merecem todo o crédito por isso. Finalmente, quero que saiba que se você puder encontrar em seu coração um espaço para o perdão, não por mim, mas por sua própria paz, eu passarei o resto da minha vida tentando ser merecedora dele. Você não me deve nada, mas eu lhe devo tudo. Quando Sarah recebeu a carta, ela a leu várias vezes antes de mostrar para James e Ruth. Os três discutiram longamente sobre como Sarah se sentia e o que ela queria fazer. Eu não sei se posso perdoá-la, admitiu Sarah. Pelo menos não agora. Mas eu posso ver que ela está genuinamente arrependida, e talvez isso seja um começo. O dia do casamento finalmente chegou. Era um sábado ensolarado de junho, com uma brisa suave que fazia as árvores dançarem gentilmente. A cerimônia seria realizada na Igreja Batista Memorial de Millbrook, seguida de uma recepção no Millbrook Country Club. Sarah chegou na manhã do casamento, acompanhada por James e Ruth, que haviam feito questão de estar lá para apoiá-la. Ela estava absolutamente deslumbrante em seu vestido de dama de honra azul marinho, que realçava sua pele bonita e complementava perfeitamente seus cabelos crespos, que ela havia arrumado em um elegante coque baixo com alguns cachos soltos emoldurando seu rosto. Quando Sarah entrou na sala onde as mulheres estavam se preparando para a cerimônia, o silêncio foi imediato e total. Todas as conversas pararam. Algumas mulheres mais velhas da família ficaram visivelmente desconfortáveis, mas outras pareciam simplesmente curiosas. Emma, que estava sendo ajudada com seu vestido de noiva, imediatamente correu para abraçar Sarah. "Você veio!" exclamou com lágrimas de alegria nos olhos. "Você está aqui!" "Não perderia por nada no mundo", respondeu Sarah, também emocionada, abraçando sua irmã pela primeira vez. Era um momento surreal para ambas. Após meses de correspondência, elas finalmente estavam face a face. Era como olhar em um espelho. Distorcido, elas eram claramente irmãs, com a mesma estrutura facial delicada e os mesmos olhos expressivos, mas suas diferenças físicas também eram óbvias. Margaret estava no canto da sala, paralisada pela emoção. 24 anos haviam se passado desde que ela viu Sarah pela última vez, quando era apenas um bebê indefeso em seus braços. Agora, diante dela, estava uma jovem mulher linda, confiante, educada e radiante. A transformação era ao mesmo tempo maravilhosa e dolorosa de testemunhar. Sarah respirou fundo,
reuniu sua coragem e se aproximou de Margaret. O momento que ambas haviam temido e antecipado finalmente havia chegado. "Olá, Margaret", disse Sarah simplesmente, sua voz calma, mas carregada de emoção. Margaret começou a chorar descontroladamente no momento em que ouviu Sarah falar seu nome. 24 anos de culpa, arrependimento e amor maternal reprimido vieram à tona de uma só vez. "Sarah, eu sinto muito, tão muito", ela conseguiu dizer entre soluços. "Eu não tenho palavras para expressar o quanto sinto por tudo. Você é tão linda, tão maravilhosa. Eu não mereço nem mesmo estar na mesma sala que você." Sarah olhou para Margaret com uma mistura de compaixão e cautela. "Eu recebi sua carta", disse Sarah suavemente, "e posso ver que você está genuinamente arrependida. Isso significa alguma coisa para mim." Margaret caiu de joelhos diante de Sarah, completamente desfeita. "Você pode me perdoar? Eu sei que não mereço, mas existe alguma chance de que você possa encontrar em seu coração um espaço para perdão?" Sarah ajudou Margaret a se levantar, demonstrando a graça e compaixão que James e Ruth haviam instilado nela. "Margaret", disse Sarah cuidadosamente, "perdão é um processo, não um momento. Eu não posso dizer que te perdoo completamente agora. Seria desonesto. Mas posso dizer que estou disposta a tentar. Estou disposta a ver onde essa jornada nos leva." "Hoje não é sobre nós", continuou Sarah. "Hoje é sobre Emma. Ela é minha irmã. E este é o dia dela. Vamos focar em tornar este dia especial para ela." A cerimônia foi profundamente emocionante. A Igreja Batista Memorial estava lotada, com aproximadamente 200 convidados. Quando chegou a hora das damas de honra entrarem, Sarah caminhou pela nave da igreja com uma graça e dignidade que silenciaram até mesmo os céticos. Os murmúrios entre os convidados eram audíveis, mas Sarah manteve sua cabeça erguida e um sorriso sereno no rosto. Ela havia se preparado para esse momento, sabia que seria observada e julgada, mas sua força interior e a educação que recebeu de James e Ruth a sustentaram. Robert estava visivelmente desconfortável no altar ao lado de Michael, o noivo. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele evitava fazer contato visual direto com Sarah. Mas quando ela passou por ele a caminho do altar, algo mudou em sua expressão. Talvez fosse o reconhecimento de características faciais familiares, talvez fosse a culpa finalmente confrontando-o, ou talvez fosse simplesmente a realização impactante de que aquela jovem elegante e confiante era sua filha biológica. Quando Emma entrou radiante em seu vestido de noiva, ela olhou diretamente para Sarah e sorriu. Era um sorriso que dizia: "Obrigada por estar aqui, obrigada por me dar esta chance de ter minha irmã ao meu lado." Durante a cerimônia, o pastor Williams, sem relação com James e Ruth, falou eloquentemente sobre amor, perdão e família. Suas palavras pareciam dirigidas especificamente à situação única da família Thompson. "O amor verdadeiro", disse o pastor, "não conhece barreiras. Não conhece cor, não conhece diferenças sociais, não conhece circunstâncias de nascimento. O amor verdadeiro aceita, protege, perdoa e sempre espera o melhor." Hoje, celebramos não apenas a união de Emma e Michael, mas também a prova de que o amor pode superar qualquer obstáculo. Durante a troca de votos, tanto Emma quanto Michael incluíram palavras sobre família, sobre segundas chances e sobre a importância de aceitar e amar incondicionalmente. Emma olhou diretamente para Sarah durante parte de seus votos, comunicando silenciosamente sua gratidão por sua irmã estar ali. A recepção no Millbrook Country Club foi inicialmente tensa. O clube era uma instituição tradicional da cidade, e muitos dos convidados mais velhos claramente não estavam confortáveis com a presença de Sarah. Alguns a evitavam completamente, outros a olhavam com curiosidade mal disfarçada. Mas Sarah, com sua personalidade naturalmente calorosa, sua inteligência evidente e sua educação impecável, gradualmente começou a conquistar corações. Ela conversava com facilidade sobre uma variedade de tópicos, desde literatura até política atual,
sempre de forma respeitosa, mas informada. Durante o coquetel, Sarah se encontrou conversando com várias pessoas que inicialmente haviam sido hostes ou céticas. Uma senhora idosa, Mrs. Henderson, que havia conhecido Margaret desde a infância, se aproximou de Sarah com curiosidade. "Então você é a filha mais velha de Margaret", disse Mrs. Henderson, estudando Sarah cuidadosamente. "Biologicamente, sim", respondeu Sarah diplomaticamente, embora eu tenha sido criada por pais adotivos maravilhosos em Atlanta. "E o que você faz da vida, querida?", perguntou Mrs. Henderson. Sarah explicou sobre seus estudos em jornalismo, seu ativismo e seus planos futuros. Mrs. Henderson ficou visivelmente impressionada com a articulação e inteligência de Sarah. "Bem", disse Mrs. Henderson finalmente, "você certamente se tornou uma jovem notável. Seus pais adotivos devem estar muito orgulhosos." Durante o jantar, Emma pediu permissão para fazer um discurso especial. Com a voz trêmula de emoção, ela se levantou e pediu a atenção de todos os convidados. "Quero aproveitar este momento", começou Emma, "para falar sobre família, sobre segundas chances e sobre o amor que transcende todas as barreiras e preconceitos." O salão ficou em silêncio total. Todos sabiam que algo significativo estava prestes a acontecer. "Há alguns meses", continuou Emma, "descobri que tenho uma irmã mais velha. Uma irmã que eu nunca soube que existia. Uma irmã que foi separada de nossa família quando era apenas um bebê, por razões que hoje reconhecemos como fundamentalmente erradas." Murmúrios de surpresa e curiosidade percorreram o salão. "Quero apresentar a vocês minha irmã Sarah Williams", disse Emma, estendendo a mão para Sarah se levantar. "Ela é formada com honras em jornalismo pela Universidade de Georgia. É uma ativista apaixonada pelos direitos civis. É uma das pessoas mais inteligentes e corajosas que conheço. E hoje, no dia mais importante da minha vida, ela está aqui, comigo, onde sempre deveria ter estado." Emma fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas pelos convidados. "Sarah", disse Emma, voltando-se diretamente para sua irmã, "obrigada por me dar a chance de conhecer você. Obrigada por estar aqui hoje. E obrigada por me mostrar o que significa perdão e graça." Muitos convidados ficaram visivelmente emocionados. Alguns que inicialmente haviam sido hostis ou desconfortáveis começaram a ver Sarah com olhos completamente diferentes. O poder da aceitação e do amor público de Emma por sua irmã estava transformando a atmosfera da recepção. Sarah se levantou e abraçou Emma, sussurrando: "Obrigada por me dar uma família. Obrigada por ter a coragem de fazer a coisa certa." Após o jantar, quando a música começou e as pessoas começaram a dançar, Robert se aproximou hesitantemente de Sarah. Ele havia bebido um pouco, o que talvez tenha lhe dado a coragem que precisava para esta conversa há muito atrasada. "Sarah", disse ele, sua voz grossa de emoção, "posso falar com você por um momento?" Sarah assentiu e eles se afastaram para um canto mais quieto do salão. Eu cometi o maior erro da minha vida", disse Robert, com lágrimas nos olhos. "Não, mais que um erro. Eu cometi um crime contra você, contra a humanidade básica. Eu deixei o medo e o preconceito controlarem minhas decisões mais importantes." Sarah ouviu em silêncio, permitindo que ele expressasse 2,5 décadas de culpa reprimida. "Você é minha filha", continuou Robert, sua voz quebrando. "Você é minha filha e eu joguei isso fora. Joguei você fora. E agora, vendo a mulher extraordinária que você se tornou, eu percebo exatamente o que eu perdi." "Robert", disse Sarah gentilmente, "você não pode mudar o passado. Nenhum de nós pode, mas podemos escolher como seguir em frente." "Você pode me dar uma chance?", perguntou Robert desesperadamente. "Uma chance de ser alguma coisa em sua vida? Eu sei que não posso ser seu pai. Você já tem um pai, e pelo que ouvi, ele é um homem extraordinário que fez tudo certo onde eu fiz tudo errado. Mas talvez eu possa ser algo. Um amigo. Uma pessoa que está genuinamente arrependida.
e que quer fazer melhor. Sarah considerou suas palavras cuidadosamente. Eu já tenho um pai, disse ela finalmente. James Williams me criou, me amou, me ensinou a ser quem sou. Ele é meu pai em todos os sentidos que importam. Mas talvez você possa ser Robert, o pai da Emma e alguém que está aprendendo a ser melhor. Isso é mais do que eu mereço, disse Robert, claramente aliviado. Não é sobre o que você merece, respondeu Sarah. É sobre fazer a escolha de seguir em frente de uma forma saudável para todos nós. Mais tarde, naquela noite, durante a dança, Sarah teve a oportunidade de conversar com muitos dos convidados que inicialmente haviam sido frios ou hostis. Uma por uma, as barreiras foram sendo quebradas através de conversas genuínas e a personalidade calorosa de Sarah. O primo de Emma, David, que havia feito comentários desrespeitosos no início da noite, se aproximou de Sarah durante uma pausa. Na música, Sarah, disse ele visivelmente embaraçado, eu devo um pedido de desculpas. Eu disse algumas coisas hoje mais cedo que foram completamente inadequadas. Você parece ser uma pessoa maravilhosa, e eu estava errado em julgá-la. Obrigada por ter a coragem de me dizer isso, respondeu Sarah graciosamente. Todos nós temos preconceitos que precisamos confrontar. O importante é estar disposto a crescer. James e Ruth, que haviam sido convidados por Emma para ficarem para a recepção, estavam observando Sarah com orgulho imenso. Vê-la navegar por essa situação complexa com tanta graça e dignidade confirmava tudo o que eles sabiam sobre o caráter excepcional de sua filha. Ela é extraordinária, disse uma convidada para Ruth. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso criando-a. Sarah sempre foi especial, respondeu Ruth com um sorriso. Nós apenas tentamos nutrir o que já estava dentro dela. Conforme a noite avançava, a atmosfera na recepção tornou-se genuinamente calorosa e inclusiva. A presença de Sarah, longe de ser uma fonte de desconforto, havia se tornado uma celebração de família, perdão e segundas chances. Quando chegou a hora de Emma jogar o buquê, ela insistiu que Sarah ficasse na frente com as outras mulheres solteiras. Você é minha irmã, disse Emma com um sorriso travesso, e você precisa de um pouco de sorte no amor também. Sarah riu e participou da tradição, e quando Emma jogou o buquê, ele voou diretamente em suas mãos. Os convidados aplaudiram, e Sarah corou ligeiramente, segurando as flores com um sorriso genuíno. No final da noite, quando os convidados estavam se despedindo, muitas pessoas se aproximaram de Sarah para se despedir pessoalmente. Várias trocaram informações de contato com ela, convidando-a para visitá-las se alguma vez estivesse na região novamente. Mrs. Henderson, a senhora idosa que havia conversado com Sarah mais cedo, se aproximou dela uma última vez. Querida, disse ela, eu quero que saiba que você mudou algumas mentes hoje, incluindo a minha. Você é um crédito para sua família, todas as suas famílias. Margaret e Robert se despediram de Sarah com emoção, mas também com uma nova esperança. Sarah, disse Margaret, eu sei que temos um longo caminho pela frente, mas espero que possamos construir algum tipo de relacionamento. Passo de cada vez, respondeu Sarah. Vamos ver onde essa jornada nos leva. Após o casamento, as famílias Thompson e Williams começaram um processo gradual e às vezes difícil de conhecer umas às outras. Emma visitou James e Ruth em Atlanta várias vezes, ficando impressionada com sua sabedoria, gentileza e o amor. Óbvio que tinham por Sarah. Agora eu entendo, disse Emma para Sarah após uma dessas visitas, como você se tornou a pessoa incrível que é. James e Ruth são pessoas extraordinárias. Sarah, por sua vez, começou a visitar Millbrook ocasionalmente, desenvolvendo um relacionamento cauteloso mas crescente com Margaret e Robert. Não era um relacionamento pai-filha tradicional. Esse lugar em seu coração sempre pertenceria a James, mas era algo novo e significativo. Nos meses seguintes ao casamento, Sarah começou a trabalhar em um projeto que havia estado em sua mente, desde que Emma havia entrado em sua vida.
Ela decidiu escrever um livro sobre sua experiência, não por vingança ou amargura, mas para inspirar outros que enfrentavam discriminação, abandono ou a busca por identidade. O processo de escrita foi catártico e desafiador. Sarah passou incontáveis horas entrevistando James e Ruth sobre seus primeiros anos, documentando não apenas os fatos de sua história, mas também as emoções, lições e crescimento que havia experimentado. Ela também entrevistou Margaret e Robert, permitindo que eles contassem sua versão da história, não para desculpar suas ações, mas para proporcionar uma compreensão completa das circunstâncias e motivações que levaram à sua decisão. Emma contribuiu com sua própria perspectiva sobre crescer sem conhecer sua irmã, sobre descobrir a verdade e sobre a jornada que a levou a procurar Sarah. O livro, intitulado Filha do Coração, uma jornada de abandono ao perdão, foi publicado 2 anos após o casamento de Emma. A editora inicialmente tinha expectativas modestas, mas o livro rapidamente se tornou um fenômeno. As resenhas foram extraordinariamente positivas. Critics elogiaram a honestidade brutal de Sarah, sua capacidade de abordar temas difíceis sem cair na autopiedade, e sua mensagem poderosa sobre a capacidade humana de superação e perdão. Sarah Williams escreve com uma clareza e compaixão que são raras, escreveu um crítico do New York Times. Sua história é ao mesmo tempo profundamente pessoal e universalmente relevante. Este é um livro que mudará a forma como os leitores pensam sobre família, perdão e o poder transformador do amor. O livro chegou às listas de best-sellers e Sarah começou a ser convidada para falar em universidades, conferências e eventos comunitários em todo o país. Suas palestras sobre racismo, adoção, perdão e superação tocaram milhares de pessoas. Durante uma de suas palestras na Universidade de Alabama, ironicamente na mesma universidade onde Emma havia estudado, uma jovem estudante se aproximou de Sarah após a apresentação. Professora Williams, disse a jovem com lágrimas nos olhos, eu também fui abandonada quando era bebê. Por muito tempo, eu me senti como se houvesse algo errado comigo. Sua história me deu esperança. Sarah abraçou a jovem. Escute-me bem, disse Sarah gentilmente. Você não é definida pelas circunstâncias do seu nascimento. Você não é definida pelas escolhas que outras pessoas fizeram por você. Você é definida pela pessoa que você escolhe ser, pelos valores que você abraça e pelo amor que você compartilha com o mundo. Anos se passaram e a vida de Sarah continuou a florescer. Ela se casou com David Martinez, um médico pediatra, que havia conhecido durante uma de suas palestras sobre direitos das crianças. David havia sido adotado quando criança também, e eles compartilhavam uma compreensão profunda sobre as complexidades da família não tradicional. Sarah e David tiveram 2 filhas, Maya, nascida em 2005, e Grace, nascida em 2007. As meninas cresceram conhecendo e amando todos os seus avós, James e Ruth, que eram oficialmente seus avós e os amavam incondicionalmente, e Margaret e Robert, que elas conheciam como Vovó Margaret e Vovô Robert, e que se dedicaram a ser os melhores avós que podiam para compensar os erros do passado. Emma e Michael tiveram 3 filhos, twins nascidos em 2003, Jake e Lucy, e um filho mais novo, Samuel, nascido em 2006. As crianças cresceram chamando Sarah de Tia Sarah e a adoravam. Elas não viam diferenças raciais entre Sarah e Emma. Para elas eram simplesmente tias que se amavam e cuidavam umas das outras. As reuniões de família se tornaram celebrações vibrantes e diversas, com crianças de diferentes tons, de pele brincando juntas, avós biológicos e adotivos conversando e rindo juntos, e um senso geral de que o amor havia realmente triunfado sobre o preconceito. Margaret, em particular, passou por uma transformação profunda nos anos seguintes, ao casamento de Emma. A culpa que ela carregava por tanto tempo a motivou a se envolver ativamente em trabalhos comunitários. Ela começou a trabalhar com organizações que apoiavam mães solteiras e famílias em dificuldades, independentemente de raça ou origem social. Eu não posso mudar o que fiz,
ela disse para Sarah durante uma de suas conversas anos depois. Mas posso tentar garantir que outras famílias não cometam os mesmos erros terríveis que nós cometemos. Margaret também se tornou uma defensora silenciosa, mas consistente da igualdade racial em Millbrook. Quando surgiam situações de discriminação na comunidade, ela usava sua posição respeitada na sociedade local para promover inclusão e compreensão. Robert, por sua vez, usou sua influência como empresário local para promover oportunidades iguais em sua empresa e na comunidade. Ele instituiu programas de bolsas de estudo para estudantes carentes, com especial atenção para minorias subrepresentadas. Eu passei muito tempo da minha vida deixando o medo guiar minhas decisões, ele disse durante um discurso no Rotary Club local. Mas aprendi que quando confrontamos nossos medos e preconceitos, descobrimos que há muito mais que nos une do que nos divide. Em 2010, durante uma reunião de família no Natal, Sarah olhou ao redor da mesa de jantar estendida que havia sido necessária para acomodar toda a família expandida. Estavam ali James e Ruth, agora nos seus 80 anos, mas ainda vibrantes e cheios de sabedoria. Margaret e Robert, mais velhos e visivelmente mais sábios, claramente devotados às suas netas. Emma e Michael, com seus 3 filhos, Sarah e David, com suas 2 meninas, e vários outros parentes e amigos próximos que haviam se tornado parte desta família não tradicional, mas profundamente amorosa. Vocês sabem, disse Sarah, levantando sua taça de vinho para um brinde. Quando eu era criança, eu costumava me perguntar por que fui abandonada. Por muito tempo, pensei que havia algo fundamentalmente errado comigo. Mas agora, olhando para todos vocês, eu entendo que às vezes as coisas mais dolorosas da vida nos levam exatamente para onde precisamos estar. Ela olhou primeiro para James e Ruth. Papai e mamãe, disse ela, usando os títulos que sempre havia usado naturalmente. Vocês me deram raízes profundas e asas fortes. Me ensinaram que o amor não tem cor, que a família é definida pelo coração, não pelo sangue, e que cada pessoa tiene valor inerente que não pode ser diminuído pelas circunstâncias. Então olhou para Margaret e Robert. Margaret e Robert, disse ela, vocês me deram uma das lições mais difíceis e importantes da minha vida, sobre perdão, sobre segundas chances e sobre como as pessoas podem realmente mudar quando confrontam suas falhas com honestidade e humildade. Finalmente olhou para Emma. E Emma, disse Sarah, sua voz quebrando ligeiramente de emoção. Você me deu uma irmã que teve a coragem incrível de corrigir os erros do passado. Você me mostrou que o amor verdadeiro não aceita injustiça, mesmo quando é inconveniente ou difícil. Emma se levantou e abraçou Sarah. Nós nos damos força mutuamente, disse ela, e sempre daremos. Naquela noite, enquanto Sarah colocava Maya e Grace na cama, Grace, então, com 3 anos, fez uma pergunta que tocou profundamente o coração de Sarah. Mamãe, perguntou a menina com sua voz doce e curiosa, por que você tem tantos avós? Minhas amigas só têm 2 conjuntos. Sarah sorriu e se sentou na beirada da cama. Porque às vezes, ela disse gentilmente, Deus nos dá mais família do que esperamos. E às vezes, as pessoas cometem erros muito grandes, mas quando elas trabalham muito duro para corrigi-los e quando outras pessoas escolhem perdoar, o amor pode crescer em lugares onde antes havia apenas dor. Você perdoou os avós Margaret e Robert pelos erros que eles fizeram? Perguntou Maya, que aos 5 anos já estava começando a entender algumas das complexidades da história da família. Sarah pensou cuidadosamente antes de responder. Eu aprendi, disse ela finalmente, que o perdão não é sobre esquecer o que aconteceu ou fingir que não doeu. O perdão é sobre escolher não deixar que a dor do passado controle seu futuro. É sobre escolher o amor mesmo quando é difícil. E você escolheu o amor? Perguntou Grace. Eu escolhi o amor, confirmou Sarah. E essa escolha me trouxe mais família, mais alegria e mais oportunidades de ajudar outras pessoas que estão passando por situações difíceis.
Anos mais tarde, quando Sarah se estabeleceu como uma escritora e ativista reconhecida nacionalmente, ela frequentemente era perguntada durante entrevistas sobre sua definição pessoal de família. Família, ela respondia consistentemente, não é apenas sobre sangue ou aparência física. Família não é sobre perfeição ou sobre nunca cometer erros. Família é sobre pessoas que escolhem se amar, se apoiar e se perdoar mutuamente, mesmo quando é difícil. Família é sobre pessoas que veem seu valor inerente mesmo quando o mundo diz que você não tem nenhum. E família é sobre criar um espaço onde cada pessoa pode crescer e florescer sendo autenticamente quem ela é. A história de Sarah e Emma se espalhou muito além de Millbrook e Atlanta. Elas se tornaram símbolos poderosos de como o amor pode superar o preconceito mais profundo, como o perdão pode curar feridas que pareciam incuráveis e como nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Emma, que se formou em direito e se especializou em direitos familiares, frequentemente trabalhava em casos de adoção, divórcio e custódia. Ela sempre contava às famílias que procuravam seus serviços: o amor não vê cor, o amor não vê circunstâncias, o amor só vê o coração de uma pessoa. Em seus casos mais difíceis, Emma frequentemente compartilhava versões apropriadas da história dela e de Sarah, mostrando às famílias que era possível superar até mesmo as situações mais complexas e dolorosas.